a mão no coração, sempre para lembrar que do coração procedem as saídas da vida. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Deixa eu continuar lendo, que aí dá contexto. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo, e nós somos esses ramos, que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Olha que coisa interessante. Se você não der fruto, você vai ser cortado. Mas se você frutificar, você de tempos em tempos vai passar por uma poda. Exatamente porque você está frutificando e o Senhor quer dar mais força para que você frutifique mais. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, eu vou continuar lendo, e ainda Efésios vai mostrar claramente que a palavra de Deus é como água, é a água. A Bíblia, Paulo fala a água da palavra. É uma água que está nos limpando, nos purificando o tempo todo. Vocês já estão limpos, disse Jesus, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então, à medida que a palavra era falada, pregada, eram banhos, uma limpeza que o Senhor estava fazendo. E é uma limpeza que o Espírito Santo vai fazendo em nós. Permaneçam então em mim, e eu permanecerei em vocês. Observa que o início é: você permanece em mim, e eu permanecerei em vocês. Lembra que a palavra é: aproximem-se de mim, e eu me aproximo de vocês. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, e nós somos esses ramos, pode dar fruto por si mesmo. Se você tentar seguir sozinho, você vai secar, você vai morrer, você vai se perder. Você não pode ir sozinho. Você precisa de Deus. Se não permanecer na videira, então, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Só tem um jeito de você prosperar, crescer, abundar, é permanecendo no Senhor. Todos nós. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, então você permanece no Senhor, o Senhor então em você, em mim, esse dará muito fruto. Se eu permaneço no Senhor, o Senhor em mim, eu vou dar muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ah, se todo mundo só pegasse essa parte aqui e repetisse assim várias vezes. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É por isso que quanto mais se tira Deus das coisas, menos avanços, crescimento, alegria, saúde mental.
menos, tudo menos, até chegar num ponto de acabar de vez. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então você se afasta do Senhor, é como aquele ramo que foi cortado, jogado fora, ele seca e desaparece. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, de novo, observe que sempre assim, vocês permanecem em mim. E as minhas palavras, aquilo que em cada culto, em cada reunião, em cada amanhecer, através do programa, através de uma leitura que você faz da Bíblia, se isso permanecer, nada tirar de você, um problema não tirar, Satanás não conseguir tirar, ou as bênçãos não conseguirem tirar, se as minhas palavras, então se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só, pedirão o que quiserem. Quem disse isso foi Jesus. E lhes será concedido. Então, aqui você chega à conclusão que nós não estamos pedindo, não tem porque não pede, ou nossos pedidos são por motivos de intenções e motivações erradas, como disse Tiago, e aí não chegamos a lugar nenhum, ou nós não estamos em Deus e nem a palavra dele está em nós. Porque se eu estou no Senhor e a palavra dele está em mim, eu peço o que eu quiser. Jesus podia ter dito, você pede. Ele colocou o que quiserem. Ele fez questão de dizer o que quiserem. Óbvio que ele está falando alinhado com a palavra dele. Mas um crente, um cristão de verdade, ele não pede nada que está desalinhado da palavra. Tudo que ele busca é para melhorá-lo no Senhor, é para levá-lo além, é para o nome do Senhor ser glorificado, é para que o Senhor seja honrado, é sempre para glorificar o Senhor. Então, olha só, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem, permanecer. Você não arreda o pé daquele lugar. Pedirão o que quiserem, ele será concedido. Para santificá-la, então, o Senhor, ele se entregou pela igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Pela água, pelo lavar da água da palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Porque é isso que acontece quando nós somos lavados pela palavra. Pela água da palavra. Nós atraímos glória. Então aquelas manchas, imagina uma roupa manchada, enrugada. Aquela mancha é retirada, aquelas marcas são retiradas. E qualquer coisa semelhante. Você está encardida. E transforma essa igreja, que somos nós, em santa, inculpável, santa e sem culpa, porque é perdoado completamente. Então, olha só. Essa é uma das escrituras mais
mais fortes sobre o padrão mental. Pois embora vivamos, que Paulo apresentou, pois embora vivamos como homens, quer dizer, ainda estamos nesse corpo mortal, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu estou aqui em carne, mas eu não luto como qualquer pessoa luta. Eu não luto segundo os padrões humanos. Porque eu entendo que a minha luta é uma luta espiritual. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra potestades. As armas com as quais lutamos não são humanas. Eu estou querendo resolver uma coisa na força do braço. Eu estou indo usando algum meio natural. Ao contrário, são poderosas em Deus. As armas que eu uso, que nós usamos, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. E aí, quando a gente lembra de fortaleza, nós podemos trazer à memória aqueles filmes com aqueles castelos medievais, aquelas fortalezas enormes. Que Paulo comparou pensamentos mentirosos a essas fortalezas. Porque não é um pensamento errado que desvia a minha vida, me desvia da verdade. E que cria uma crença. É um pensamento errado, meditado, pensado várias vezes, que faz com que eu acredite naquilo, e então uma fortaleza, uma muralha é levantada, que eu não consigo atravessar. Porque Satanás, agora ele se esconde naquilo, por trás daquilo. Ele está lá. Na verdade, ele que me levou àquilo, né? E eu simplesmente dei a resposta que ele queria. Então, para mim, se torna uma verdade, mas na verdade é uma mentira. E para a gente entender isso, é sempre importante trazer a história da entrada do povo de Israel na conquista da terra. Toda promessa, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. É pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, nós temos aproximadamente perto de 8.000 promessas. O que Paulo está dizendo? Que para todas elas nós já temos, por causa de Cristo, um amém. Jesus é o nosso amém. Por causa de Cristo, ou seja, assim seja. Eu creio em Cristo, então, assim seja. Então, para cada promessa, perto de 8.000 promessas, eu tenho já um sim. Basta eu dizer, amém? Sim, assim seja, eu creio. Mas eu falo isso se você tiver fortalezas que são mentiras, mas que para você são verdades. Isso não entra. Porque você tem uma mente rígida, tem uma fortaleza. Não dá para atravessar. Então, o que a palavra de Deus vem e faz? Ela vem para demolir essas fortalezas.
Então, olha só, são poderosas em Deus. Então, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruímos. Então vamos ver, destruímos o que? Argumentos. Que Satanás argumentou tão bem, seus instrumentos argumentaram tão bem, que isso entrou como verdade. Agora eu acredito nisso. E toda pretensão que se levanta, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é o que Satanás trabalha. E levamos cativo. Você captura. Você leva cativo todo pensamento. Porque para você levar cativo, você tem que ter capturado. Então você captura esse pensamento. Opa! Isso está desalinhado da palavra. Porque a palavra está vindo, e ela está me lavando. Eu acabei de ler para você que se eu estiver ligada na videira que é Jesus, eu vou prosperar em tudo. E o que eu pedir vai acontecer na minha vida. Tudo que eu tenho, eu vou frutificar muito. Então não há possibilidade de eu não prosperar em Cristo, crescer em Cristo, avançar estando em Cristo. Porque sem Ele eu não posso, mas com Ele eu posso. Mas se eu estou cheia de crenças que dizem para mim que eu não posso, a hora que vem essa palavra, ela bate e ela volta, porque tem o quê? Tem o quê? Uma fortaleza, que é uma mentira. Satanás está aqui. É ele que está por trás disso. E se eu não rompo com isso, que é só pela palavra, se eu não tomo banhos e banhos, porque nenhuma fortaleza é construída da noite para o dia. Isso foi um investimento que normalmente é passado quando você é criança. Mas também você pode construir fortalezas ao longo da sua vida por absorver coisas que estão desalinhadas da palavra. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O objetivo é tornar todo pensamento desalinhado, alinhado a Cristo. Desobediente à palavra, obediente à palavra. Pois embora andemos na carne como homens mortais, não estamos travando nossa guerra espiritual segundo a carne e usando as armas do homem. As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue. Nossas armas são devidamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo argumentos sofisticados. E são mesmo. E toda coisa exaltada e orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo o pensamento e propósito cativo à obediência a Cristo. Se eu acredito que todas essas promessas me pertencem e que para cada uma delas eu já tenho um amém por conta de Cristo, minha perspectiva muda completamente.
Então vamos lá, o povo sai da terra, sai do Egito. Mas então, qual era o processo do deserto? Limpar esse povo. Porque os milagres não limparam esse povo. Porque esse foi, o grupo original foi a nação, foi o povo que mais viu milagres. Mas você vê que milagres não têm esse poder. Você até pode crer no que Deus pode fazer, mas você precisa se aprofundar nisso. Você precisa crer na verdade de que você é livre. E esse povo viu os milagres, mas permaneceu escravo. Quantas pessoas que já viram milagres? Mas basta encontrar mais um problema para elas falarem bobagens, igual o povo de Israel. Vou desistir, vou parar, não dou conta. Isso é uma fortaleza. Ao invés delas simplesmente pegarem, capturarem esse pensamento e levá-lo cativo a Cristo. Eu não posso suportar isso. Bom, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Como que eu posso dizer que eu não posso suportar, ou que eu não posso conseguir, ou que eu não posso atingir, que eu não posso, se a Bíblia já diz que em Cristo eu posso? Então é uma mentira para eu desistir de viver uma vida plena. Então eu pego esse pensamento e levo cativo a obediência a Cristo. Então, aqui a gente percebe que esse povo caminhou, o grupo original, por 40 anos, vendo milagres, comendo do pão sobrenatural, o pão dos anjos. Ninguém ficou doente, não tinha pobre entre eles, não tinha mulher estéril, não tinha, para onde olhava não tinha um doente, não tinha um pobre, não tinha uma mulher que abortasse, um animal que abortasse. Então esse povo caminhou debaixo de uma nuvem e de uma coluna de fogo, mas isso não mudou a sua mentalidade. Esse povo viveu numa atmosfera de poder, mas não mudou a mentalidade. Esse povo viu milagres todos os dias com o maná. Esse povo tinha uma coluna de fogo à noite que iluminava, aquecia, porque no deserto é frio, mas durante o dia é muito quente, então tinha uma nuvem sobre esse povo, que fazia sombra, que refrigerava, mas a mentalidade desse povo não mudou. Esse povo continuou com a mentalidade do Egito, eles continuaram carregando o Egito com eles, a cultura do Egito, o sistema do Egito. Que é o que muita gente faz. Ele veio do mundo, ele veio de um lar disfuncional, ele veio de crenças totalmente desalinhadas de Deus, e ele está na igreja, ele até creu em Jesus, mas ele não vive plenamente, porque a cabeça dele ainda não sofreu uma renovação. E sem renovação não tem mudança de vida. Só após a renovação mental, que eu poderia ter colocado, Romanos 12, só após uma renovação mental é que a sua vida muda. Não tem mudança de vida sem renovação mental. Não tem como você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, que é, qual é a vontade? Jesus veio para quê? Para que tenhamos uma vida abundante, para que sejamos livres. Mas eu nunca vou ser livre se eu não for livre aqui. Não tem liberdade se a minha mente é escrava. Não tem vida aqui se a minha mente está cheia de morte.
Não há fluidez aqui fora se eu tenho uma mente travada. Então, a minha mente renovada é o que faz com que tudo então comece a caminhar. Aí esse povo sai com uma promessa. Mas esse povo começa a olhar para tudo de forma escrava. Não como livres, como pessoas livres que saíram para viver o sonho de uma vida. Mas um povo que, por fim, não assumiu responsabilidade. Porque toda vez que alguma coisa acontecia, esse povo não assumia a responsabilidade. Esse povo apontava ou para Deus e para Moisés. Vocês são culpados. Então eles agiam como aquelas mesmas pessoas que viviam debaixo de chicote e de um capataz que dizia, vocês vão comer isso, vocês têm que levantar tal hora, têm que fazer tal coisa. Eles precisavam de alguém que assumisse a responsabilidade por eles. Mas Deus não faz isso. Porque quem faz isso são os dominadores. E Deus não fez o homem para dominar sobre outro homem e ser dominado por outro homem. Mas para dominar, e o domínio fala de si mesmo. E quando você se domina, você se autolidera, governa, você vai ter controle sobre tudo que está ao teu redor, basicamente. Por quê? Porque você sabe que você é responsável. Você é responsável pelo que você pensa, você é responsável pelo que você sente, você é responsável pelo que você fala, você é responsável pelas suas decisões, você é responsável pelas consequências, você é responsável por mudar o que você não gosta, você é responsável por tolerar ou não tolerar, você é responsável. Porque Deus nos fez livres com capacidade de escolha. E Ele espera que eu faça uso daquilo que Ele disse para mim no Éden. Crescei, multiplicai, dominai, governem. O que o salmista disse? Governem sobre os seus inimigos, mas não sejam governados por eles. Toda vez que o grupo original se encontrava numa situação difícil, era governado pelas situações. Pelo medo, pela escassez, pela falta de alguma coisa. Ah, não tem água agora. Pronto, era um problema. Isso é coisa de gente escrava. Tem tal dificuldade. O que saía desse povo? Sempre a mesma frase, as mesmas. Era melhor termos morrido no Egito. Por que o Senhor nos trouxe para esse lugar? Ele quer nos matar. Eles murmuravam. Aí, em outras ocasiões, é melhor voltar para o Egito. Quer dizer, a saída era sempre o quê? Voltar, né? Fugir, morrer, nunca seguir em frente e possuir aquilo que foi dado. Por quê? Porque a mente não foi renovada. Então você pode viver numa atmosfera de glória, mas ser um escravo. E viver uma vida lamentável, miserável, porque simplesmente você acredita em mentiras, você não acredita na verdade. Mas a palavra é um negócio tão impressionante. Eu me lembro de um dia, eu estava na chácara,
às vezes, quando ia, eu gostava, eu ainda tenho esse cavalo, mas ele está velhinho, e eu montava esse cavalo, e eu gostava de dar a volta na chácara. E eu me lembro dessa cena, de eu estar andando perto de uma parte que eles chamam lá o meu pai chama de um buracão, porque era onde passava a linha do trem, e aí aquilo ali foi desativado, e aí encheu de água, o rio tomou aquilo ali. Então tem meio que um abismo, né? Entre a chácara, tem esse buraco e o lado de lá. E uma árvore tinha caído, ela estava, porque lá dá muitas tempestades, então ela caiu e formou como se fosse uma ponte. Então ela não está mais plantada, não tem mais raízes fincadas no chão, mas ela está perto da água. E aí, andando na beirada da cerca, assim, eu vi que o tronco tinha brotado. Tinha vários galinhos verdes ali. O que eu me lembrei? Da primeira palavra. Pode ter morrido o tronco, as raízes, mas ao cheiro das águas, ela vai o quê? Ela vai brotar. Ao cheiro das águas brotará ramos como a planta. Eu vi exatamente essa cena. Exatamente. Aquele era um tronco seco. Como que tinha galhos saindo ali? A Bíblia, quando isso foi escrito, com certeza isso foi visto e pelo Espírito foi dado um discernimento profundo ao cheiro das águas. Então, uma pessoa, até o cheiro da água, quer dizer, até o cheiro da palavra, da água da palavra, tem o poder de fazer brotar, de trazer à vida aquilo que estava morto. Uma pessoa que morreu espiritualmente, até o cheiro da palavra, até o cheiro das águas. Tem o poder de fazer aquele tronco que não está mais, suas raízes fincadas no chão, não tem mais nutrientes, vindo, no entanto, ele está perto das águas. Perto das águas. E o movimento da água, a umidade da água, que a água causa, aquilo foi fazendo aquele tronco brotar. Isso é Bíblia. A pessoa ela pode estar morta espiritualmente, mas até o cheiro da palavra, ao cheiro das águas, da água da palavra, tem o poder de trazer vida para essa pessoa e ela ser completamente renovada, levantada, transformada, e a vida dela ser completamente renovada, e ela realizar tanto para Deus. Porque no Senhor você frutifica abundantemente. A água da palavra nos limpa e nos santifica, nos purifica. Ela faz tudo. Se eu creio nisso, então todas essas promessas, para cada uma, perto de 8.000 eu já tenho um sim. Então, olha só, eu digo, aleluia, glorificado seja o Senhor, incrível isso, só que aí, se isso não entra como verdade para mim,
quando eu me encontrar num problema, o que vai sair? O que sai é o que está lá. É o que está lá. Então, a primeira fortaleza de Canaã era o quê? Jericó. Aquelas fortalezas consideradas impenetráveis, que impede você dar início ao processo da sua terra, da conquista da sua terra prometida. Você tem que vencer a Jericó, que é uma fortaleza potente, violenta, antiga, antiguíssima. Depois você sabe que vem a fortaleza de Ai, que é aquela fortaleza daquele pecado oculto. E depois vem a fortaleza de Gibeon, que é da manipulação. Onde Satanás, o próprio Satanás, ele pode manipular uma pessoa. São pensamentos demoníacos, onde você olha, parece que é, parece que sim, mas não é. Não foi isso que aconteceu com Gibeon? Quem lembra de Gibeon? Pelo amor de Jesus, gente. Quem lembra de Gibeon, para eu ficar mais em paz? Levanta a mão para mim, para eu saber se eu estou falando a língua aqui. Ou você não está entendendo a língua que eu estou falando. Quem conhece a história de Jericó, de Josué, o livro? Ok, então você lembra de Jericó, você lembra daquela luta contra Ai que o povo perdeu por causa do pecado de Acã? Então, pecado oculto. Eles perderam por causa daquele pecado oculto. E por que ele cometeu aquilo? Porque ele acreditou numa mentira. Olha que mentira que ele acreditou. Que ele podia fazer o que o Senhor falou para não fazer, esconder na tenda dele, debaixo da terra, que um punhado de terra, e esconder de Deus o que ele tinha feito. E aí você conhece a história, 36 morreram e tal. E Gibeon, eles eram inimigos que tinham que ser destruídos, mas eles simularam que eles eram um povo que vinham de uma terra distante e vestiram roupas bem surradas, sapatos surrados, pegaram pão envelhecido e encenaram algo para convencer Josué de que eles não eram da terra, porque eles não queriam sair da terra. E Josué, a Bíblia fala, não consultou o Senhor antes de fazer uma aliança com eles. E fez uma aliança. E todas as autoridades ali apoiaram aquilo. E aí, logo depois de terem feito aquele juramento, aquela aliança, eles descobrem que, na verdade, eram os gibeonitas que moravam ali do lado. E eles acabaram fazendo uma aliança com o inimigo, porque eles não consultaram o Senhor, porque eles acreditaram no quê? No quê? No que eles estavam vendo, e não buscaram discernimento para fazer o que eles estavam fazendo. Ou seja, tomaram decisões com base na vista, agiram de forma natural, não buscaram discernimento espiritual. Porque se eles tivessem, tanto que a Bíblia fala assim, não consultaram o Senhor. Por não consultar, eles fizeram um negócio, os israelitas examinaram, as provisões dos heveus, que é Gibeon, gibeonitas,
mas não consultar o Senhor. Então, eu examino tudo, parece que é de Deus. Sim, gente, você tem cara de Deus, olha, até parece mesmo, cheira até coisa de Deus, assim, olha, tem tudo de Deus aqui. E o Senhor está falando, me consulta que eu vou dizer o que está por trás disso. Aí você não consulta, você vai lá e vai por vista, que é a fortaleza da manipulação. Então, eles foram manipulados e sem discernimento, porque eles acharam que estavam vendo tudo, mas eles viram apenas uma encenação. E algumas pessoas, elas vivem assim mesmo. Elas acham que elas são espertas, elas acham que elas estão vendo tudo. Só porque parece. E nessa minha jornada eu já vi quantas vezes coisas que pareciam assim. Tem cara de Deus, tem jeito de Deus, tem quase cheiro de Deus, tem tudo de Deus, mas não é de Deus. Outra coisa, toda vez que Deus te faz uma promessa, Ele está chamando você para a guerra. Toda promessa que Ele dá, ela vem ocupada por inimigo. E esse é outro problema na vida de muita gente. Ela vem ocupada por inimigo. Ele te dá uma promessa e você acha que você vai chegar lá e é só pegar. E ele fala, não, você tem uma guerra, mas eu já entreguei. Mas tem uma guerra. A promessa você já tem um sim para ela. Mas sempre vem ocupada por um inimigo. Então, ele entregou a terra, ele falou, já entreguei a terra para vocês. Mas ela estava ocupada? Estava, não? Estava tudo ocupada, gente. Você leu o livro de Josué, por favor. Ela estava toda ocupada. Então, o que eles tinham que fazer? Expulsar, desapossar. Porque quando Deus fala, toma posse, Ele está dizendo, desapossa o que está lá. Quantas vezes já lemos o Senhor falando, começa a ocupação, toma posse. Ele está falando o quê? Desapossa o inimigo. Então, para eu tomar posse, eu tenho que Para eu viver essas promessas, eu tenho que fazer o quê? Desapossar os inimigos. E é isso que muita gente não tem feito. Porque o inimigo, ele é primeiro desapossado aqui. Você quer desapossar ele aqui fora? Não, você desapossa ele aqui. Porque você crê que ele não tem que ficar aí. Por exemplo, você vem de digamos, de gerações, de 5 gerações aí, os seus antepassados tinham problemas com alcoolismo, por exemplo. Ou com uma miséria, gente que nunca conseguiu realmente se estabelecer, erguer, ou com doenças crônicas, ou com problema familiar no casamento, por exemplo. Você vem, aí agora veio uma geração, outra, aqueles demônios continuaram lá, aqueles inimigos continuaram lá, e essa outra geração o que eu posso fazer? E foi tocando,
E naquele sofrimento, aí tiveram mais crianças que foram sendo criadas naquele ambiente e sendo formadas dentro daquela miséria, naquela miséria. Nós é pobre mesmo, nós nunca vai ter nada, nós não vamos sair, se contenta. O menino olha algo e fala, ai, que coisa bonita, eu queria isso. Tira o olho, larga de ser um iludido, porque você nunca vai ter isso aí. Aí ele vai criando uma crença, o menino cresce, vem uma oportunidade diante dele, ele sabota a vida dele, porque ele tem lá dentro da programação dele uma crença totalmente enraizada, uma fortaleza de que aquilo não é para ele, que ele é só um iludido, que ele nunca vai chegar lá. Ele desiste, ou se ele conseguir alguma coisa, ele joga fora, ele sabota. Você nunca viu pessoas que tiveram oportunidades incríveis e jogou todas elas fora? Quando ele estava no auge da vida dele, ele fazia alguma coisa para estragar com tudo? Isso é uma fortaleza. Mas ele não tem consciência. Você precisa tomar consciência. Para você romper uma fortaleza, você tem que capturar. Como que eu capturo um negócio que eu não tenho consciência, gente? Eu tenho que saber o que eu estou procurando. Então eu paro pela palavra. A água da palavra, eu deixo embora. Eu aceito que a água me lave. E me dê consciência para que eu veja, peraí. Na minha família sempre foi assim, isso aí não está normal. Mas talvez você que foi criado para acreditar que a vida é assim. Quem nunca ouviu? A vida é assim. É a vida. Não tem gente que ainda fala até hoje assim? Você está falando com a pessoa fala assim, é a vida. Que vida? A sua vida? Porque você quer, não é a minha vida. Que vida que você está falando? Você está falando da sua vida? A sua vida é assim porque você aceitou que ela fosse assim. Eu sei que se você estiver socado de fortalezas impenetráveis, se ouve um negócio desse, pode até te irritar. Se ouve um negócio desse, até te revolta. Mas está falando que eu quero viver assim? Está falando que eu não suporto essa vida? Eu quero que a minha vida mude. Agora está falando, eu fui lá, a bispa falou que eu quero. Eu é que quero, eu lá quero. Piti, dá piti. Coisa de criança, que é o que Israel fazia. Israel dava piti. Olha o que você fez, Moisés, com a gente, nos tirando do Egito. Ou seja, ela não quer acreditar que ela é Porque se ela acreditar que ela é responsável, ela vai ter que tomar consciência e mudar, não é? Mas tem gente que, por incrível que pareça, ele não quer os enfrentamentos das mudanças. Ele prefere a dor do sofrimento, a dor do arrependimento, a dor de uma vida que nunca muda, entra ano, sai ano, do que a dor daquela mudança, a dor de admitir coisas, de enxergá-las e de capturá-las e dizer basta. Porque se eu sou o problema, eu também sou a solução. É o que a Bíblia deixa claro. Se eu vivi de um jeito até hoje, eu posso decidir, escolher viver de uma outra forma. Que forma? A forma da palavra. Eu tomo a forma da palavra. Eu pego a forma da palavra, a forma para mim. Porque até outro dia nós tínhamos o quê? A forma do ambiente que nós viemos, da nossa criação.
da cultura que nós recebemos. Agora eu pego a forma da palavra. Dependendo a massa, você faz uma massa de bolo, você pode ter uma forma, aquela retangular mais estreitinha, você pode ter aquela quadrada, comprida, você pode ter uma redonda, você pode ter uma com furo no meio, mas no final das contas, se você botar aquela massa em todas essas formas, o gosto do bolo não vai ser o mesmo? Mas muda o quê? A forma. A forma. Então, o grande problema é que as pessoas continuam usando uma forma completamente errada. Completamente errada. Eu preciso pegar a forma da palavra. Eu preciso tomar a forma da palavra. É a forma da palavra. É a água da palavra que me limpa. Então, eu ouvi, lembra, eu sempre conto isso, puxando esse detalhe que sempre ilustra. Toda vez que eu conto isso, eu recebo mensagem dizendo, nossa, isso aí sempre me ilustra, me ajuda a entender. Que quando eu fui me casar, que as pessoas pediram para dar os presentes e tal, e perguntavam que cor que quer para a cozinha e tal, eu fui falando o amarelo. Um dia, não estou contextualizando, estou puxando rapidinho isso aqui, eu estou sentada ali na minha mesa amarela, com a cadeira amarela, com o fogão amarelo, com o armário amarelo, a geladeira amarela, e eu olho em volta e eu tomo o quê? Consciência. E eu faço essa pergunta que parece que ela é engraçada, parece que ela não é normal, mas ela é a pergunta de alguém que está descobrindo algo sobre si. Por que a minha cozinha é amarela? Eu não gosto de amarelo. Isso ficou marcado para mim, na minha vida. Eu disse para mim, por que a minha cozinha é amarela se eu não gosto de amarelo? E daí eu puxei muitos fios. Porque daí eu fui descobrindo coisas sobre mim, que na verdade aquela não era eu. Eu estava daquele jeito, eu estava agindo daquele jeito, mas aquilo não tinha nada a ver comigo. É que eu recebi uma programação. Então, eu consegui chegar, demorou um pouquinho ali, para eu ter aquela resposta. Minha mãe gosta de amarelo, mas eu não gosto de amarelo. Mas o gosto da minha mãe, o padrão da minha mãe, porque eu fui educada, eu fui formada, ela foi a minha forma. E eu descobri que eu tinha uma forma que não combinava comigo. Peraí, eu não sou assim. E aí eu mesma respondi, eu tomei consciência. A partir dali eu comecei a ver que tinha coisas, eu vi no meu guarda-roupa cores que a minha mãe gostava, não eu. Eu olhei eu consegui ver comportamentos que eram inerentes à minha mãe, não, mas eu não me sentia confortável. Então, a minha mãe gostava, era de um jeito, mas não eu. Que eu sou bem diferente da minha mãe. Só que naquele período, naquele tempo, eu era muito parecida com a minha mãe. Mas porque eu estava dentro de uma forma que era dela, não minha. E eu tive que me descobrir. E foi a água da palavra que foi mostrando, porque eu não sabia do que eu gostava. Eu tive que fazer perguntas para mim básicas. Eu não sabia responder que cor que eu gostava. Eu não sabia responder coisas básicas, assim.
até do que eu queria comer mesmo, que eu gostava realmente, porque eu carregava muito ainda aquele paladar ou os gostos dos meus pais. Não que eu não goste de muitas coisas que eles gostam, sim, mas hoje, aí eu descobri ao longo da vida do que eu gostava. Eu gosto de muita coisa, mas não de todas as coisas. Né? Mas eu fui criada ali, e aí eu tive que fazer essa descoberta, que foi o meu processo de renovação mental, porque eu pedia muito para Deus, porque eu não entendia, porque eu não via, porque eu não me sentia confortável em muitas coisas que eu fazia. Eu estava fazendo, mas eu não entendia por que aquele vazio, por que eu não entendia. Aquilo não fazia sentido para mim. Aí, quando eu comecei a descobrir, e Deus foi me dando essa clareza, eu fui buscando consciência, as coisas começaram a fazer sentido para mim. Elas foram fazendo sentido para mim. E isso afetou muito a minha vida no modo de conduzir família, no modo de conduzir filho, no modo de conduzir minha vida de forma geral. Você demora um pouco para chegar num estilo, você demora, mas você tá buscando, você está avançando naquilo. Então eu posso ficar aqui, esse assunto, ele realmente exige muito, tanto que a gente vai falando, são porções que a gente vai dando, mas isso é um assunto que realmente ele precisa ser, se eu for falar aqui, eu digo, senta e vamos lá, meu filho. São horas, são talvez até mais de dias, mais de um dia, mais de 2. Por quê? Porque aí a pessoa vai descobrindo, ela vai descobrindo, mas à luz da palavra. À luz da palavra. Porque se você for buscar aí por aí, direto, me pague X que eu vou desbloquear, destravar você. A palavra faz isso de graça. Por isso tem gente que não valoriza o estar na igreja. Porque a palavra tira todos os bloqueios e travas da sua vida, te dá consciência de graça. E você pode estar morto espiritualmente, só o cheiro dela. Se você estiver aberto, você começa a frutificar. E a Bíblia fala que o Senhor ia propositalmente nos plantar junto às águas. Então nós fomos plantados junto às águas, porque essa água está nos hidratando, nos nutrindo, nos limpando. É a água da palavra que limpa, que limpa, que limpa. Vai limpando. Então, quanto mais a palavra vai entrando, mais limpo você vai ficando. É a água da palavra que vai lavando a sua mente. E aí você tinha um padrão e você toma consciência da verdade. Quando eu tomo consciência, eu estou levando esse pensamento cativo, essa fortaleza ela é demolida. Essa mentira não faz mais parte da minha vida. Que eu tenho que aceitar coisas, que eu tenho que tolerar coisas, que eu tenho que me submeter a coisas que eu não tenho, que eu tenho que... A vida é assim mesmo, que vida? É assim mesmo. Para quem? Para quem aceita. Aceita uma mentira ao invés de abraçar a verdade. Aceita que essa fortaleza continue intacta na vida, ao invés de tomar consciência e demoli-la. Espera aí, isso é mentira, eu não tenho que pensar assim, eu não tenho que viver assim. Se eu mudo minha forma de pensar, eu mudo minha forma de viver. Eu tenho vivido assim porque eu tenho pensado assim.
Porque é a minha forma de pensar. Porque eu recebi uma forma. Eu fui formado para ter essa mentalidade, para ter essa visão. Para acreditar que eu gosto de uma coisa que eu não gosto, que eu quero um negócio que, na verdade, eu não quero, que eu sou de um jeito que eu não sou. Que eu não sou. Eu fico parada e pensando, se eu tivesse, né, os pais da gente, eles dão aquilo que eles conseguem dar. Mas é muito importante você entender disso, né? Esses dias, eu não sei nem se eu contei aqui esses dias, ou contei na reunião de pastores, o João, ele claramente, ele tem uma personalidade mais colérica, então ele tem, às vezes, quando ele é contrariado, ele tem crises de ira. Então, a primeira coisa que acontece é ele ter uma crise de ira, um ataque de ira. Ele fica muito irado. E aí, a última vez que ele teve isso, eu parei e falei com ele, eu e o pai dele, estávamos juntos, e eu peguei e falei para o João, peraí, por quê? Senta aqui, nós vamos hoje resolver isso definitivamente. Por que você tem esse comportamento? Aí ele virou e falou assim, porque eu não gosto de ser mandado. Eu falei, ótimo, perfeito, João. Eu falei, que mais? Eu não gosto de ser corrigido. Eu falei, perfeito, vovó é desse jeito, João. Você acredita? Vovó não suporta ser mandada nem corrigida. Certíssimo. Só que tem um problema, João Fernando. Para a gente não ser mandado e não ser corrigido, nós precisamos assumir responsabilidade e ocupar um lugar onde nós não teremos que ser mandados nem corrigidos. Ele ficou olhando assim. Eu falei, você entendeu, querido? Se você não quer mais ser mandado, não espere seus pais mandarem você fazer um negócio que você já sabe que tem que fazer. Se você não quer ser corrigido, João, não espere que os seus pais tenham que corrigir você sobre algo que você sabe o que é certo. Se você está sendo corrigido, é porque você está fazendo o quê, João? Ele disse errado. Eu falei, então, meu amor, não está fácil de resolver? Eu não quero ser mandado e nem corrigido, eu sou do mesmo jeito, falei para ele. Do mesmo jeito, é por isso que eu exijo tanto de mim. Tanto de mim. Por quê? Eu me antecipo nas coisas. Eu já me antecipo. Eu entro num lugar, eu busco saber qual é a política daquele lugar, o sistema daquele lugar. Para quê? Para que eu não seja corrigida em estar fazendo algo que não deve ser feito ali. Então, eu procuro, já entro buscando saber. Outra coisa que Hotmani fala muito, você entra num lugar, você busca saber quem é a liderança daquele lugar e saber como aquilo funciona. E você se coloca debaixo daquilo. Isso é o quê? Mais do que humildade. E humildade é inteligência. É uma atitude de inteligência. Porque se eu não quero ser corrigida em algo e ser mandada, o que eu não suporto, eu vou me antecipar. E quem se antecipa governa. Simples assim. Desde então, nós vimos mudanças no João. Eu mesma vi situações que fatalmente ele ia ter uma crise de ira. E eu vi ele tendo uma atitude de equilíbrio ali. Eu até comentei isso ontem com a Jéssica. Você percebeu que o João mudou? Ele está tendo atitudes mais equilibradas? Agora, ele tem 9 anos. Então, ele está tendo, olha que coisa maravilhosa. Ele está sendo trabalhado porque a personalidade dele é maravilhosa. Só que tem coisas na personalidade dele que são terríveis. 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 E se ele entender e domar
as partes ruins, inerentes a esse temperamento, e ele explorar a parte boa, ninguém o segura. Mas essa falta de controle, de autocontrole, de domínio próprio, estava estragando com tudo, apagando todas as coisas boas. Porque às vezes ele estava indo bem, de repente ele tinha um ataque de ira. Então, peraí, eu não quero, porque eu não quero ser corrigido, eu não quero ser mandado. Mas sou uma pessoa que não tem inteligência, vai querer ser mandada e corrigida. Então, por que eu estou sendo corrigida e mandada? Porque, com certeza, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Por que Deus está tendo que me corrigir tanto? Porque a vara é para as costas do tolo, lembra? Então, por que eu estou sendo tão corrigida e eu não gosto disso? Eu não quero isso na minha vida. Ué, pelo simples fato que eu não estou me alinhando. Eu não estou pegando a forma de Deus, eu ainda carrego aquela forma que nunca me ajudou. Então eu tenho que tomar consciência, permitir que a água da palavra me lave. Buscar consciência, eu oro por consciência, eu busco consciência, eu pego a palavra e comparo com a minha forma de pensar. Pense no que você está pensando. Espera aí, então o que eu estou pensando é que está errado. A palavra está certa, então eu pego, capturo esse pensamento e levo cativo a Cristo. Isso vai se alinhar com Cristo, porque está desalinhado de Cristo. Porque minha forma de pensar é a de Cristo, lembra? A mente de Cristo. Então, tudo que está desalinhado do que eu estou aprendendo com a palavra, está errado. Está errado. Então, se vem um pensamento que eu tenho que aceitar a doença, uma destruição, uma vida menor, eu tenho que continuar tendo as mesmas reações de sempre, ou eu vou ter que desistir de uma promessa porque eu tenho um inimigo para desapossar. Mas toda promessa é um convite à guerra. Quem diz para você diferente? Só que você já tem um sim. Você pode desapossar esse inimigo daí. Toda promessa, o que Deus nos promete, vem povoado. Tem inimigos para desapossar. Tudo que você tem que fazer é agora crer que o Senhor entregou. Se Ele entregou, Ele te deu poder para desapossar esses inimigos daí. Então Ele me deu, Ele está me dando promessas, Ele está me dando uma perspectiva de uma vida nova. Mas a minha mente está cheia de inimigos. Negativismo, medo, incapacidade, intimidação, complexos, inseguranças, cheio de inimigos. Orgulho, egoísmo. Agora eu tenho que ir desapossando isso tudo. Todos esses inimigos da minha vida. Só o cheiro das águas traz a vida. Imagina um banho completo da palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu oro para que o Senhor traga essa consciência viva. Eu oro por essa renovação mental. Eu oro, Senhor, para que todos entendam que estando na videira é o permanecer no Senhor e na sua palavra. Então, tudo o que pedirmos, nós vamos obter. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Até o cheiro das águas pode trazer à vida um tronco seco. É impressionante, Senhor.
Para cada promessa já tem um sim e um amém. É pela água da palavra que nós somos livres, libertos, purificados. Eu oro, Senhor. Eu oro para que essa consciência tome os corações. Para que hoje mentes sejam libertas dessa escravidão. Porque eu encontro pessoas que vivem como escravos dentro de uma cadeia que está aberta. O Senhor já abriu as portas da prisão, mas tem gente que ainda insiste em ficar na prisão. Quanto, Senhor, que a covardia tem sido o seu maior inimigo. O orgulho tem sido o seu maior inimigo. Uma sensibilidade, um vitimismo tem sido o seu maior inimigo. A pessoa se ressente por tudo. E ela tem recebido promessas. E ela já tem um sim no Senhor. Mas ela não consegue desapossar os inimigos, porque talvez ela não tomou nem consciência de que isso é um inimigo. Ela não tomou nem consciência dos inimigos dela. Nós precisamos tomar consciência dos nossos inimigos. E é óbvio, como foi com Israel, os inimigos não queriam sair. Mas nós podemos fazer também uma aliança com Gibeon, porque parece que é bom, parece, mas o Senhor está falando, arranca isso da sua vida. Nós também podemos ter um pecado oculto e acreditar que nossa vida vai caminhar com normalidade igual a Acã acreditou. É uma fortaleza, é um inimigo maldito que vai nos derrotar. Também eu posso desistir de vencer Jericó e nunca conquistar minha terra prometida, porque Jericó é uma fortaleza antiga, porque ninguém nunca conseguiu penetrá-la, porque é difícil demais, porque é considerada impossível, e perder o meu destino. Mas Israel creu que o Senhor já havia entregado. Tudo que tinha que fazer é ser repetitivo em obedecer a palavra. E mais uma volta, mais uma meditação na verdade. E medita mais um pouco na verdade. E medita mais um pouco. E dá mais uma volta. Mais uma volta ao redor dessa mesma escritura. Mais uma volta ao redor dessa mesma escritura. E mais uma volta ao redor dessa mesma escritura. Até que essa muralha caia. Até que essa crença impenetrável que está travando a sua terra prometida seja demolida. Quantas mentiras que as pessoas acreditam, Senhor, que elas não vão conseguir, que não é para elas, que é difícil demais, que elas não podem suportar. E o Senhor está dizendo, por que você não fica com o que eu falei? Eu não disse que você pode? E que se eu operar, ninguém pode impedir? Por que você não acredita na verdade? Acredita na verdade. Acredita na verdade. É o que o Senhor está falando aqui. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, então, quando eu digo a vida,
eu tenho que dizer: a vida é Cristo, o caminho é Cristo, a verdade é Cristo. Não aquilo que eu chamo de verdade, mas que é mentira, porque é desalinhada do Senhor. Mas é a verdade que a sua palavra está expressando, e ela chega lavando. Eu oro por esse entendimento, porque sem renovação mental não há mudança de vida, Senhor. Sem renovação mental não é transformação de vida, Senhor. E o problema de algumas pessoas unicamente está aí. Elas são capazes, elas têm condições, elas têm tudo para irem além, mas elas ainda não sofreram uma renovação mental. O problema da vida delas é a falta de renovação mental. O problema é que a mente não foi renovada, então elas ainda têm fortalezas mentirosas, elas acreditam em mentiras que estão travando a vida delas e as impedindo de viver plenamente suas promessas. Elas não sabem, talvez muito delas, talvez muito pouco, elas não acreditam no que a sua palavra está dizendo, porque elas estão com fortalezas que têm sido impenetráveis, porque elas não têm demolido com a verdade da palavra, ou com uma força potente das águas, porque nada pode segurar as águas. Quando vem uma onda forte, uma enchente forte, vai levando tudo. Então, quando eu pego a palavra de forma, Senhor, como se fosse, como diz a sua palavra, como uma inundação, como está escrito, se ela inundar o meu ser, ela vai levar tudo. Tudo que temos que fazer é sermos inundados pela palavra, porque nem nada suporta uma inundação leva tudo, e o que está faltando na vida de muitas pessoas é serem inundadas pela palavra, uma inundação da palavra, para arrebentar com essas fortalezas. Oh Deus, eu oro por uma consciência viva, por uma renovação mental, por uma inundação da palavra, pela tua força, Espírito Santo. Eu sei que algumas pessoas vão dizer: Senhor, mas eu estou ouvindo a palavra, mas eu estou vindo aos cultos, mas eu ouço o programa todos os dias. Mas a pergunta que ela tem que fazer não é essa. Esse não é o argumento que cabe, mas sim o que essa palavra está fazendo por mim, o quanto ela está me mudando, porque talvez eu sou impermeável. A palavra eu estou escutando, eu tenho um barulho, mas ela não afeta o meu estilo de vida, ela não afeta o meu caráter, ela não afeta a minha vida de forma geral. Eu continuo pensando do mesmo jeito, falando e agindo da mesma maneira, mesmo estando ouvindo a palavra, mas ela não tem tido o poder de mudar, e a resposta está na fé. A resposta é a fé, quando eu creio que o que eu penso é mentira, e a palavra é a verdade, ela afeta a minha vida. Eu oro para que o teu povo chegue à conclusão que tem tantas mentiras que são consideradas e mantidas como verdade. São pensamentos de estimação. Alguns têm pensamentos que são como suas vacas sagradas. Ai, se mexerem nas suas vacas sagradas. Seus pensamentos são ídolos, são enganos profundos.
são raciocínios até sofisticados, mas que tem Satanás por trás de um argumento sofisticado. São sofismas. Quantos que têm vivido à base de sofismas? Quantos que estão aqui? E até estão envolvidos com as coisas espirituais, como o grupo original, numa atmosfera de poder. Mas não afetou o homem interior e, consequentemente, não mudou o modo de viver. Porque quando eu não acredito, eu não assumo a responsabilidade. Se eu não acredito que eu sou responsável, eu vou continuar me escondendo atrás de impossibilidades. Eu não consigo, é difícil, eu não entendo isso. Então isso não é para mim, mas se está escrito, é para todo aquele que crê. Eu oro por consciência, eu oro por mudanças, eu oro por temor, eu oro por uma transformação profunda nas mentes e nos corações, uma renovação profunda, que a palavra hoje esteja assim derrubando fortalezas que até hoje eram impenetráveis, que cada um esteja tomando consciência, uma consciência viva da verdade, e abraçando a verdade, vivam em conformidade com ela. Que hoje essa palavra viva esteja vindo em forma de uma inundação e levando tudo que não presta e trazendo consciência viva e uma transformação profunda aos corações. Eu oro por renovação mental, porque sem renovação mental não tem mudança de vida, Senhor. Eu peço a tua bênção, eu abro esse jejum, que na verdade só de estar aqui nós já abrimos esse jejum, o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2025, o ano do melhor vinho. E eu creio nesse vinho novo, nesse vinho que não bebemos. Eu creio nesse tempo novo. E eu creio que teremos um dia glorioso. A tua palavra está aqui mostrando. O Senhor nos fez promessas. Tudo que temos que fazer agora é ir e nos apossar do que é nosso, desapossando o que está lá. Eu me aposso da palavra e desaposso daquilo que até hoje, até fez parte da minha vida, mas não pertence a mim, não foi bom para mim, foi um engano. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos e peço um dia de transformação, de crescimento, de progresso, que hoje eu possa ver o teu povo sair daqui com clareza, com discernimento, com consciência, com uma visão muito clara de vida, com uma mente renovada e num processo de crescimento nisso imparável, Senhor. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui, nos cubra com teu sangue, continue falando aos nossos corações. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as pazes da minha vida
que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.